pedidos e pedidas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô sublime. Estou muito sublime porque hoje é uma data muito importante pra mim. 26 de abril. Dia 26, 27 e 28 de abril de 2013 foi o dia em que eu tive um encontro com o Senhor. Foi um final de semana, na verdade. Vou até pegar aqui porque eu deixo esse papel dentro da minha Bíblia. Então, quando eu mudo de Bíblia, eu pego o papel e coloco aqui de novo. Foi o dia que eu tive um encontro com o amado da minha alma, o Senhor Jesus. Então, na época, não era nem encontro, era impacto. Então, hoje faz 10 anos que eu ando com Deus. E eu fiz uma pequena listinha, juntamente com o Espírito Santo, né, de coisas que eu aprendi com o Senhor dentro desses 10 anos andando com Deus. E são conselhos, são direções e coisas que eu cogito serem essenciais nessa caminhada com Deus, coisas que fizeram muita diferença pra mim. E eu acredito que possa fazer pra você também, tá bom? Então vamos lá. Se o vídeo ficar muito longo, eu divido ele em duas partes, né? Parte 1 e parte 2, mas espero que caiba tudo em um só. Então vamos lá. Primeira coisa, extremamente essencial nessa caminhada com Deus. Número 1, ter uma experiência pessoal com Deus. Então, inclusive eu já até gravei um vídeo que é o Moço da Recepção, onde eu afirmo, né, de que é essencial que você conheça Deus através de uma experiência íntima com você. Você não pode frequentar uma célula, uma igreja, um ministério, uma instituição, um grupo de pessoas, né, falar que anda com o Senhor, que é seguidor de Cristo, sendo que você nunca teve uma experiência com Ele. Mas por que tem isso? Por que ele não pode? Na verdade, não é que não possa, é que isso nos sustenta. Você tá entendendo? Então, assim, você não pode caminhar com o Senhor com base na experiência dos outros. Enquanto você não tiver uma íntima experiência com o Senhor, você não vai firmar na rocha. Você não vai perseverar na caminhada, entende? Então é necessário você ter uma íntima experiência com o seu Criador, né? De que Ele realmente te ama, de que Ele realmente te criou, enfim. Eu vou nem me prolongar nisso aqui, porque senão eu não gravo o restante do vídeo aqui. Então vamos lá, esse é o primeiro. Tenha uma experiência pessoal com o Senhor. Então eu sempre ouvia meus amigos que eram da igreja falando de Jesus, etc e tal. Até frequentei a igreja durante um tempo. Aí eu consegui o emprego que eu queria, depois eu fiquei mula. Porque era só o que eu queria. Eu não queria o abençoador, eu queria a bênção. Mas aí eu tinha tudo o que uma jovem de 15 anos na minha sociedade queria. Mas faltava algo, sabe? Aí foi aí o pulo do gato. Eu comecei a desejar conhecer Jesus. E aí ele veio e transformou minha vida. E... aleluia! Próximo, já falei demais, hein, meu Jesus. 2, fazer devocionais. Nossa, isso radicalizou a minha vida. Eu nem sabia que esse era um nome que levava, né, o que eu fazia. Mas, desde que eu me converti, eu criei a prática de toda vez que eu estava sozinha na minha casa, eu fazia uma playlist, começando pelo júbilo, e depois partia para adoração. Então, para louvar e adorar o Senhor mesmo, só para poder sentir a presença, né? Porque eu amo a presença de Deus e ela é a coisa mais gostosa que existe. E então, quando eu ia ver, passava assim 1 hora e meia, e eu ali chorando na presença de Deus. Isso me gerou experiências extraordinárias, coisas que nunca aconteciam num encontro, numa conferência, sabe? E um culto aconteciam dentro da minha casa, eu sozinha com o Senhor. Então isso fortalece a nossa fé, ter experiências com Deus. Não pare na primeira, continue sempre desejando ter mais, tá bom? E devocionais, não, isso aqui já pula pro próximo. Terceiro, ler a palavra. Isso é extremamente importante, meu querido, porque Cristo é a palavra. A palavra é a verdade, é através da palavra que você vai renovar a sua mente, senão você nunca vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz em Romanos. Vou colocar a referência aí porque eu esqueci aqui, isso é 12:2. Então, se você não conhecer a palavra, se você ver um risquinho preto passando aqui, é o Teodoro, tá bom? Não tem demônio na minha casa. Satanás não teria essa audácia. Então, continuando.
Leia a palavra de Deus. Compre uma Bíblia na versão mais contemporânea, chame alguém para ler junto, comece por livros pequenos, né? Sempre convide o Espírito Santo. Não importa como seja a estratégia, mas leia. Porque o Senhor vai se revelar muito a você através da palavra. É muito importante que você alimente o seu espírito. Se para você é importante comer o dia todo, para que você fique de pé, para que seu corpo fique de pé, após eu te digo, meu querido, é necessário alimentar o espírito para que ele fique de pé também. É necessário, é importante alimentar o seu espírito. E o alimento dele é a palavra de Deus. Amém? Já vi que eu vou fazer 2 vídeos, ó, já são 5 minutos já. Então eu vou fazer parte 1 e parte 2, tá bom? Então, quarto, desejar ser batizado no Espírito Santo. Deseje isso. Pare de ter medo de como isso vai manifestar. Se você vai dar risada, se você vai bater palmas, se você vai rodar, se você vai cair. Não importa. É uma das melhores experiências. Sem sombra de dúvida, a primeira e mais extraordinária experiência que eu tive com o Espírito Santo foi o batismo. Sem sombra de dúvida, foi algo assim extraordinário. Foi extraordinário. Eu não posso falar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas deseje isso. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, sabe? Ele é o selo, ele é o penhor da garantia, ele é um presente, uma dádiva, um consolador, aquele que é o seu auxílio, chamado para estar ao seu lado, sabe? Então, assim, eu vou gravar um vídeo falando sobre ele, porque ele é extraordinário, ele é demais. Então, deseje isso. Pelo amor de Deus, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais, escute isso, deseje ardentemente, não pare até que você receba, em nome de Jesus. O quinto, para eu poder parar aqui e gravar os outros 5 na parte 2, tá? O quinto, ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, depois que você é batizado por ele e você o recebe na sua vida, na verdade, não, deixa quieto. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Continuando. É porque vai entrando vários viés assim na nossa mente, aí a gente quer entrar e o vídeo vai ficar longo. Enfim, é que falar do Espírito Santo é um assunto longo. Eu amo falar do Espírito Santo. Quinto é ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, depois que você o recebe na sua vida, maior dádiva, presente que alguém pode ter, ele se torna o seu melhor amigo. Mas e você? Você é o melhor amigo dele? Então, assim, eu lembro que durante muito tempo, quando eu comecei a estudar sobre o Espírito Santo e tal, eu percebia que eu ignorava muito ele. E ele tá ao meu lado todos os dias, o dia todo, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Louvado seja Deus, ele é meu pra sempre. E aí eu lembro que eu chorava pra Deus, eu falava assim, por favor, dá um jeito, Deus, de eu parar de ignorar o meu amigo. Me faça vê-lo. E eu pedia isso chorando, irmãos. E eu lembro que, desde então, eu não consigo mais ignorá-lo. Eu passo o meu dia falando com o Espírito Santo. O meu primeiro bom dia vai pra ele. E antes de eu fechar os meus olhos pra dormir, eu dou boa noite pra ele. Inclusive, hoje eu cortei meu cabelo, né? Eu refiz as camadas e eu fiz com o auxílio dele. Antes de eu sair da minha casa, eu sempre chamo por ele. Quando eu vou pra qualquer lugar, eu chamo por ele. Se eu tô com dificuldade em alguma coisa, eu chamo por ele. Antes de ler a Bíblia, eu chamo por ele. Antes de cozinhar, eu tenho que chamar por ele, porque senão eu queimo tudo. Não sou muito... Enfim. Então, antes de estudar, eu chamo por ele. Antes de dar uma aula, antes de fazer célula, eu falo, ó, você é o líder dessa célula aqui. É você que é o ministro e o maestro. Né? Então, faça como você achar melhor essa célula aqui. É você, amigo. Tem que ser você. Então, eu chamo ele de amigo. Né? Então, tenha íntima comunhão com ele. Isso, além de ser divertido, que é muito divertido. É muito divertido ter como amigo o doce Espírito Santo. E ele também vai te conduzir a experiências gloriosas. Eu vou contar só uma aqui rapidinho. Uma gloriosa e uma engraçada, tá? Pra poder fechar 10 minutos. Então, a engraçada, quer dizer, a gloriosa. Vamos começar pela gloriosa. Então, quando você é sensível ao Espírito Santo, você tá ali querendo já ouvi-lo, você vai ficando cada vez mais sensível à voz e à direção dele. Então, certa vez, eu tava indo pro trabalho, eu sempre ia encostada na porta do ônibus com um livro na mão, porque era uma caminhada de quase 1 hora de ônibus para poder chegar no trabalho. E aí teve um dia que ele praticamente gritou em mim, né? Dentro de mim, falou, não encosta nessa porta aí hoje. Aí eu falei, mas por que tem... Não encosta nessa porta aí hoje. Aí eu falei, tá bom. Quando aquele ônibus chegou numa ponte, deu uma pane no sistema do ônibus e a porta exatamente ao meu lado, ela abriu. Meu querido, eu ia cair da ponte.
Sem isso eu sobreviveria. Sem isso eu falei certo, enfim, você entendeu. Então, essa foi uma experiência com o Espírito Santo que me marcou muito, sabe? Se eu não tivesse obedecido naquele dia, o que seria de mim? Se eu não tivesse comunhão com o Espírito Santo, Teodoro tá latindo. O que seria de mim? Entende? Mas ele também quer te conduzir em coisas minúsculas, coisas pequenas. Por exemplo, um dia, antes de sair de casa, antes de eu passar pela porta, ele falou assim, Thaís, pega o bilhete, leva no seu bolso. Aí eu falei, ué, mas tu nunca me pediu pra pegar o bilhete e levar no bolso? Ele, não, vai lá, pega o bilhete, leva no bolso. Aí eu falei, tá bom. Aí eu pensei, eu que tava na mochila. Aí eu peguei, abri a mochila, eu falei, cacei, eu falei, ué, cadê o bilhete? Ele falou, cadê o bilhete? O bilhete não tá aí não, mulher. Você trocou de bolsa ontem, o bilhete tá na bolsa, não tá na mochila. Vai lá buscar, senão você não vai trabalhar hoje. Eu, nossa, rapaz, o que seria da minha vida sem você? Então, é uma vida maravilhosa ser amigo do Espírito Santo, seja íntimo dele. Né? Então ele quer te conduzir a coisas pequenas e a livramentos. Amém? Então vamos para a parte 2 aqui, continuação do vídeo. Vamos lá.